um versículo primeiro, para iniciar nossa reflexão. Está em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Havendo Deus, outrora, esse outrora é o Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias é o Novo Testamento. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O seu ser é a divindade começada pelo Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Até aqui. Volta só um pouquinho. Purificação dos pecados é a sua morte na cruz. Então, volta mais um pouquinho. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Então, já é a morte dele, onde ele levou sobre si os nossos pecados, e na ressurreição, pela graça, nos concedeu esse perdão. Agora vai até João, capítulo 1. E vamos fazer uma comparação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Verbo com letra maiúscula. Nós entendemos, em qualquer idioma, mas vamos falar da língua portuguesa, que é o nosso idioma, que uma oração sem um verbo, ela não tem efeito, ela não tem ação, ela não tem movimento. Então, o verbo com letra maiúscula é o que dá o sentido à nossa vida. O verbo, na língua portuguesa, é o que dá sentido à oração, à frase. E esse verbo com letra maiúscula é Jesus Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele fazia parte da Trindade, e ele era o verbo haver. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele estava no princípio com Deus. Você vai lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui. Em Gênesis 1:3 está escrito que 1, 2 e 3, que ele criou os céus e a terra, mas que havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então, o abismo nós entendemos como se fosse talvez o centro da terra, ou o fundo do poço, um lugar profundo. Se a gente pensar em universo como constelação, falam do tal buraco negro. Não vamos entrar aqui nem em astronomia, nem em ciência, mas vamos entender o seguinte, que tudo foi criado pelo verbo, pela palavra. Então, a nossa base vai ser Hebreus 1, mas eu quero agora ir para Hebreus 11, de 1 a 3. Aleluia. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, pela nossa fé, que não existem provas, pela nossa fé, nós que acreditamos na Bíblia, nós que acreditamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que acreditamos que ele nasceu de uma virgem,
Nós que cremos um Deus invisível, por essa fé, nós entendemos que o universo já não é planeta Terra, o universo, ele foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas que não se veem, até aqui. E eu sempre falo para vocês que nós ouvimos todos os dias, dentro da possibilidade, 1 a 2 pregações de mentores espalhados pelo mundo. Mentores na Coreia, mentores no Japão, mentores na União Soviética, na Rússia agora, né? Aonde? Na África, mentores nos Estados Unidos, no Canadá, mentores na Inglaterra. Nós buscamos mentores que têm a mesma convicção que a nossa. Um tempo da graça, a manifestação do Espírito Santo e o exercício da fé. Então, nós analisamos o conteúdo e logo no início dá a perceber se tem a ver conosco, então nós deletamos ou continuamos. Mas como tudo que nós procuramos, nós pedimos a direção do Espírito Santo, 99% do que nós buscamos tem um bom propósito. E um dos mentores, chamado Rick Renner, e é nome e sobrenome, acho que daí que surgiu a dupla sertaneja, Rick e Renner, mas ele traz uma chave com relação à questão do exercício da fé. Então, a nossa base é Hebreus 1, mas aqui o verbo se fez carne em João 1, todas as coisas foram feitas por meio dele, pela fé entendemos que o universo foi feito por ele, mas em Hebreus capítulo 1, diz que ele sustenta todas as coisas. A ciência está comprovando que o tempo já não é mais o mesmo. O relógio marca 24 horas, a hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos, e o ponteiro do segundo ele vai girando ponto a ponto. Mas é notório que nós já não realizamos as mesmas coisas ou de uma forma menos agressiva no sentido da pressão que o tempo exerce sobre nós. Então, a ciência está percebendo que o tempo está remindo, e é isso que está escrito na Bíblia. Estão abreviando as coisas. Isso é ciência, mas a Bíblia confirma isso, a Bíblia profetizou isso. De todas as coisas que acontecem no planeta Terra, tudo está escrito. Houveram outros profetas, depois da Bíblia, que trouxeram várias coisas. Tivemos o profeta que disse que no ano 2000 o mundo acabaria, e tantas outras coisas. Profetas que dizem que nós teremos mais tantos anos, e ali... Isso aconteceu no passado. A igreja adventista, ela nasceu do fim de uma profecia. Havia uma profecia na Inglaterra que tal ano, tal data seria o final dos tempos. E havia um movimento muito grande na Europa a respeito do Evangelho, com respeito ao Evangelho. Então, e a igreja adventista nasceu dos opositores a esse fim dos tempos. Enfim, tudo que nós temos foi anunciado. Por exemplo, Jesus, ele foi anunciado pelo profeta Isaías 700 e poucos anos antes dele nascer. E é bem declarado, vai nascer de uma virgem, assim, 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 e um filho, e um menino nasceu e um filho se nos deu. O menino é a criança que nasceu da Maria, e o filho é o filho de Deus, que é através do Espírito Santo. Maternidade a criança, paternidade o filho de Deus. Qualquer ser humano ele é feito com os dois genes, da mãe e do pai. E no caso de Jesus, ele é metade ser humano e metade divindade. Então, muitas coisas elas foram anunciadas pelos profetas. E muitas coisas ficaram implícitas na Bíblia e nos tem sido revelada aos poucos. Há muita conta
com respeito à escatologia, final dos tempos, e o livro de Daniel, e Apocalipse. Eu vivo um dia após o outro, e quando chegar o fim, chegou. Até porque nós, como embaixadores de Cristo aqui na Terra, e nós temos que lembrar o que é uma embaixada. Embaixada é uma representação daquele país num outro país. Então, a embaixada do Brasil na Itália, por exemplo. Nós temos um embaixador, tem alguns funcionários naquela região, numa casa, num quarteirão, num local, e aquele local, dentro daquele local, a lei que rege não é a lei da Itália, mas é a lei brasileira. Mas saiu do portão para fora, a lei é italiana. Nós somos embaixadores de Cristo com relação ao reino de Deus. Vivemos no mundo. Então não adianta a gente falar como embaixador de Cristo para o mundo inteiro, porque nós vamos conquistar algumas pessoas, vamos ganhar algumas almas. Então, o meu reino, ele assim como uma embaixada, se você colocar o tamanho de uma embaixada, ele seja um quarteirão, por exemplo, mas na imensidão do país, o que é uma embaixada italiana no estado de São Paulo, por exemplo? Então, o nosso núcleo como embaixadores, ele é muito pequeno com relação ao mundo inteiro. E nós temos que tomar cuidado, porque quando eu ultrapasso o limite do reino para o mundo, eu estou sobre a lei e ao tutor do mundo, que é o próprio diabo. O mundo jaz no maligno. Mas quando eu estou no reino, eu estou sobre as leis de Deus. Ainda que eu esteja na graça, mas o reino de Deus, ele é equilibrado, ele é justo. Então, eu tenho que respeitar algumas leis, ainda que eu viva pela graça no sentido da salvação, dentro do reino, eu respeito. Essa obediência é o temor ao Senhor. Então, essa linha tênue da questão do reino para o mundo é quando eu estou diretamente entregue ao dia a dia. Eu saio para trabalhar, eu saio para ir no mercado. Esse local amplo do ir e vir, ele é mundo. O meu reino, ele começa dentro de mim. Então, eu vou ao mercado e levo o reino de Deus. Respeito que eu tenho que usar máscara dentro do mercado, eu respeito a lei de trânsito se eu vou de carro, eu respeito a lei do pedestre, se eu vou a pé, vou atravessar na faixa, vou respeitar o semáforo. Então, eu estou obediente às leis fora da minha embaixada, fora do reino. Mas, a qualquer momento que haja alguma situação que eu tenha que manifestar o reino, então, alguém bateu o carrinho na minha perna, eu não vou reagir como uma pessoa do mundo. Né? A pessoa geralmente já se desculpa, geralmente. Eu vou dizer, olha, foi nada, você está desculpada, fique em paz, eu entendi que foi um acidente. A pessoa que está com pressa e tem um item na mão, você está com o carrinho lotado e pede a gentileza. Eu, no reino, eu tenho a graça. E se eu tenho a graça, eu favoreço com a graça. Não, pode passar na frente, não tem problema. Então, eu vou manifestar o reino de Deus que está dentro de mim. Quando eu volto para a minha casa, e se na minha casa a maioria dos membros, a totalidade seria melhor, estão dentro dessa embaixada, são cidadãos do reino, ou seja, pessoas que confessaram com a própria boca e o coração que Jesus Cristo é o Senhor, pessoas que, se possível, desceram as águas do batismo, mas que manifestam esta fé. A minha casa é o reino de Deus. A minha casa é a embaixada do reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus falava, o reino de Deus está próximo. Claro que um dia e 1000 anos para Jesus é a mesma coisa. E ele constituiu sobre Pedro a igreja, sobre ti edificarei a minha igreja. Ele edificou a igreja sobre uma pessoa. Ele não deu uma ordem como Deus havia dado
para construir o tabernáculo, como Deus deu a planta do templo, ora foi Salomão, depois o templo que está projetado em Ezequiel, enfim. Mas o templo, ele foi destruído. E Jesus disse, eu vou destruir o templo, em 3 dias vou reconstruir. Então, apesar de Jesus dizer que ele estava edificando a igreja sobre Pedro, não era uma igreja de 4 paredes. E se eu trocar templo por igreja, templo, ele está dizendo, a igreja do Antigo Testamento. Então, ele está destruindo o templo do Antigo Testamento, está reconstruindo uma igreja no Novo Testamento. Mas uma igreja nele, como ele constituiu uma igreja em Pedro. Muito bem. Nós sabemos que a igreja, a primeira igreja era a igreja do caminho, era uma igreja itinerante, não era uma igreja física, era igreja em lares. A casa de Pedro, a casa de Barnabé, a casa de muitas pessoas, de Zacarias, que estavam... o centurião virou uma igreja, o carcereiro virou uma igreja, enfim. E aí, as casas eram igrejas. Aí vamos trocar o nome igreja por embaixadas. Porém, Roma percebeu o crescimento muito grande, e ali era o momento do Império Romano. Vale relatar na história e geografia que todo império que se levantou caiu. Todo. Império Assírio, Império Babilônico, Império Grego, Império Romano, Império Americano, Império Soviético, Império Coreano, todo império que tentou se levantar, Império Alemão, caiu. Império Italiano. Então, todo líder, tirano, geralmente um líder tirano, que quis dominar o mundo, caiu. Porque esse não é o propósito de Deus. Mas o Império Romano viu o crescimento e politicamente dominou. Por isso, edificou uma igreja conforme os judeus haviam edificado um templo, mas como os pagãos haviam edificado para suas divindades. E começou a edificar a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Protestante, que derivou da estrutura, estamos falando aqui de fundamento, da estrutura, que ela herdou parte da estrutura. Você vê, quem já foi deve tomar conhecimento disso, as igrejas luteranas, por exemplo, elas têm o mesmo formato, tem uma pia batismal, que é o batismo das crianças, porém a cruz está vazia e não tem mais os santos espalhados em volta, e nem havia crucis, que é o sofrimento de Cristo. Então ela herdou a igreja protestante luterana. A igreja pentecostal fez uma modificação, uma reforma, e continuamos agora na era de 2021, terceiro milênio, nós temos inúmeras arquiteturas modernas, e já não tem mais uma base. Já não temos mais uma base. Então, eu preciso começar a entender que, até com relação à pandemia, as igrejas se esvaziaram. E se nós conversarmos, quiséssemos fazer uma pesquisa com pessoas do nosso convívio e aleatório, os vizinhos, pessoas próximas. Eu fico na porta do mercado e consulto 50 pessoas. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você já foi a uma igreja? Você frequenta uma igreja? Frequentou uma igreja? Eu diria para você que, no mínimo, 90% das pessoas sabem quem é Jesus,
já entraram numa igreja e até frequentaram uma igreja. E muitos desses a vida não mudou. Muito pelo contrário. Eu conheço pessoas que se afastaram de Deus por causa da igreja. Porque se sentiram traídos, ofendidos, porque aquilo que estava na palavra não estava acontecendo dentro da igreja. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, trazendo isso para os dias de hoje, e diz Hebreus 1, que ele criou todas as coisas e que ele sustenta todas as coisas, eu não sei se hoje a era da igreja já está acabando. Estamos na era da graça através da ação do Espírito Santo. Porque se a função da igreja, Efésios capítulo 4, era através de pessoas, apóstolos, mestres, profetas, 11, se não me engano, professores, enfim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele constituiu isso para quê? Com vista ao aperfeiçoamento das pessoas, dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. E a edificação do corpo de Cristo, ela é citada até nas cartas de Paulo. Inicialmente, ele edifica igrejas para isso, mas ele não edifica igrejas de pedra sobre pedra. Paulo não edifica igrejas de tijolos. Paulo edifica igrejas na casa das pessoas, como era o início da casa do caminho. E aí nós vamos entender que nós estamos num momento, e não preciso citar nomes aqui, mas vejam as igrejas que cresceram vertiginosamente e você não ouve mais falar. Estavam com redes e redes de televisão. Então, Deus, ele está limpando. Deus, ele está purificando. Ele está tirando as coisas da frente para que o fim, que está próximo, esse próximo pode ser até o final de 2999, eu não sou profeta para dizer data, de repente o fim é quando a gente morre e não é o fim do mundo, mas existe um fim. Mas eu quero que o meu fim, seja a volta de Jesus Cristo para mim. Para que aos meus 120 anos, quando eu fechar os olhos, para ele ser recolhido aqui, bem vivido, robusta velhice, filhos, netos, família abençoada, prosperidade, porque é vida com abundância, e muitos discípulos de Cristo formados com a presença do Espírito, muitas igrejas em cada lar, não mais uma igreja como um CNPJ 01, 02, 03, 04, não é isso. Mas muitas pessoas alcançando a plenitude do evangelho que não estão alcançando dentro da igreja. E aí, nesse momento que eu talvez esteja pronto para me encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele voltará, e eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. Mas quantos já não se encontraram com ele? E quantos o perderam ele de vista? Senhor, Senhor. E ele disse, eu não te conheço, mas eu preguei na igreja, eu servi a Santa Ceia, eu batizei, eu expulsei demônios. Mas qual foi a motivação? E a nossa motivação aqui, minha e da minha esposa, pastores em Cristo, é levar o conhecimento de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, para, alcançando a plenitude do exercício da fé, chegar até a graça, conduzido pelo Espírito Santo. Porque Jesus, ele morreu,
ressuscitou e voltou ao Pai. Acabamos de ler aqui, à direita de Deus. Mas ele enviou o outro. Então, ele é o autor e consumador da fé. Então, nós aprendemos a conhecer quem é Jesus, entendemos o que é fé, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí, a fé é quando eu estendo a mão, e a graça é quando Deus estende a mão. Quanto mais fé, mais perto de Deus, mais perto da graça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu preciso tomar cuidado com a questão das obras, porque a igreja colocou que a obra que aumenta a fé é servir a igreja. Não. Fé sem obras é morta. Obra é o exercício da própria fé. É a manifestação da minha confiança na palavra que foi enviada, na palavra que me foi sugerida. Eu confio e eu vou andando pela fé. Isso é obra. Talvez o maior conceito de obra aqui é quando você passa numa rua e está escrito estamos em obra. Aí você vê as pessoas trabalhando naquela obra. Mas não o próprio serviço dentro de uma igreja. Havia necessidade, talvez Deus permitiu isso, mas os líderes não desempenharam esse papel. Eles queriam um movimento do Espírito Santo na igreja pentecostal sem ter o conhecimento de Jesus Cristo. Os religiosos queriam que houvesse a obediência à lei, sendo que a lei já acabou. E nunca houve um meio termo. Aí aqueles que descobriram a graça de Deus se libertinaram. E aí tem a igreja do tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não há um meio termo, não há um equilíbrio. E nós precisamos desse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente alcança no conhecimento de Jesus Cristo. Quando conhecemos ele de verdade, o Espírito Santo pode agir. Ficar cheio do Espírito Santo pode ser até momentaneamente pela minha fé e pela minha necessidade. Mas é como você enche uma bexiga. Enche uma bexiga. Você enche uma bexiga, amarra e deixa ela em cima da mesa. Se o dia estiver quente, ela murcha mais devagar. Mas se o dia estiver frio, no dia seguinte já está quase totalmente murcha. Eu tenho que soltar o nó e encher de novo. Tem que ter uma ação. Tem que ter uma obra. Se eu não tenho o exercício da minha fé, eu não me encho com o Espírito Santo. Se eu não tenho a busca do conhecimento de Jesus Cristo, eu não tenho argumentos para vencer o mal, para ministrar uma pessoa, para livrar aquilo que vem me oprimindo, porque as informações oprimem. Eu não assisto mais jornal. Vem no meu celular algumas informações. Eu cansei. Porque 90% é política contra o governo, é mortes do Covid e os sanguinários, assassinos. Para eu saber que pais estão matando filhos, é só eu ler a palavra, é uma profecia, está escrito. Isso ia acontecer. Então, qual é a minha posição? É eu blindar ainda mais a minha embaixada. E a minha embaixada é a minha casa e a minha família. É eu blindar. Então, não permito mais que certas informações cheguem na minha casa. E quando há um comentário, eu corto. Eu corto. Eu corto. Se eu estiver buscando o Espírito Santo em alguma situação e vier alguma conversa, dá licença um pouquinho, eu estou focado numa situação, aguardando uma resposta de Deus. A pessoa vai dar risada da minha cara. Mas eu faço com a minha esposa. Amor, agora não. Agora eu estou aguardando uma resposta do Espírito Santo. E se eu ouvir um outro assunto, uma outra conversa, vai interferir. Aí você pergunta, ai, pastor, que exagero.
Ah, você não conhece a parábola do joio e do trigo. O Senhor plantou o trigo, mas durante a noite o diabo plantou joio. E o que é plantar joio e trigo? É palavra, é informação, porque todas as coisas são feitas pela palavra proferida, tanto do bem quanto do mal, quanto da morte quanto da vida, quanto da saúde quanto da doença. Ai, meu Deus, que dor! Será que isso é o quê? Deixa eu pesquisar. Dor na barriga. Ah, pode ser A, B, C, D, Z e o alfabeto grego. Cadê o Espírito Santo nessa situação? Cadê o que foi ensinado aqui, nesses vídeos? Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, eu sou forte. Aleluia! Aleluia! E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha... 3 versículos diferentes. E aí eu não vou pesquisar, porque o meu exercício não é da fé positiva, mas o meu exercício é da fé destrutiva. Ai, meu Deus, eu já tenho o diagnóstico. Agora é só esperar o que vai acontecer. A minha função aqui é ensinar vocês, e graças a Deus que eu ouço bem, eu ouço o que eu falo. E aí os meus ouvidos também ouvem a palavra de fé, a palavra de motivação. Mas eu preciso pôr os pingos nos is. Eu preciso abandonar vícios. E aqui não são vícios de Gálatas, não estou falando de bebedice, de comilança, não. Vícios aqui, ó. E são vícios do folclore familiar. São vícios da educação da mãe, do pai, dos avós. Vícios de uma cultura do mundo. Eu não sou mais deste mundo. Eu sou do reino. Estou no mundo. O mundo jaz no maligno. Quantas coisas que na minha infância, minha avó, minha mãe ou meu pai falaram. Deus castiga. Quem nunca ouviu isso? A Bíblia diz que Deus castiga na nossa... Porque a minha época é depois... Eu não nasci antes de Cristo. Se fosse antes de Cristo, eu diria, é verdade, Deus castiga. Eu não sou judeu para dizer que Deus castiga. Eu sou cristão. Então, meu Deus não castiga. O meu Deus é o Deus da graça, ele perdoa. Mas ele diz, vá e não peques mais. A misericórdia agiu sobre a mulher adúltera. Onde estão aqueles que te condenavam? Eu tampouco te condeno. Misericórdia, perdão. Vá e não peques mais. Graça. Aleluia. Graça é favor imerecido. Eu não mereço o que deveria, não é isso? E misericórdia é o contrário. Eu recebo perdão, mas eu deveria receber a condenação. Mas para eu estar dentro da misericórdia de Deus e da graça de Deus, do favor dele, eu preciso manifestar a minha fé. No caso da mulher adúltera, houve uma intervenção de Jesus. Ela não teve tempo de usar a fé antes. Ela usou a fé depois. Porque, pelo que diz a história, ela se reajustou. Essa é a condição que falamos na quarta-feira de atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo, da divindade em Jesus. Nós somos feitos à imagem e semelhança deles, do Pai, do Filho. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós sabemos que, pela física, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo.
Então, se você pular de qualquer lugar, em 1 segundo, você percorreu 10 metros. Pulou, caiu. Essa lei da atração, para permanecermos de pé e não flutuando, imagine se aqui fosse igual na Lua. Não, imagine só. Deus tinha que criar uma outra lei para que não fosse mais caos do que já é. Se com todo mundo centrado na Terra, com mão para ir, mão para voltar, acontecem os acidentes pela falta de respeito, imagine se fosse todo mundo livre no céu, igual os astronautas. Mas quem criou essa lei não foi a física. Está escrito aqui, ele sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Dizem que houve quando isso é romantismo, né? Diz que quando Satanás, ou melhor, quando Lúcifer foi condenado e perdeu o seu nome de Lúcifer, aquele que brilha, para Satanás, o senhor das trevas, foi jogado no planeta Terra, ele se inclinou. Quer dizer, a ciência não entende, e aí os teólogos querem causar falar do ano bissexto, ok, isso está certo. Mas dizer que a pancada que foi dada no planeta Terra, ele inclinou, por isso ele tem uma certa inclinação. Mas que ele gira em volta de si mesmo e gira em torno do Sol, isso é a palavra de Deus. Deus disse assim, planeta Terra, você vai girar em torno de si por 365 dias, 360 dias, sei lá. Existe o ano comercial, o ano normal, enfim. E você vai girar em torno do Sol, porque eu vou criar o dia e a noite. Então, para eu criar o dia e a noite, você tem que ficar girando para ter o dia e a noite. E como eu não quero tirar dos outros essa condição, você fica girando. Está entendendo? Deus, ele falou o que ia acontecer. Se um cientista quisesse fazer essa projeção, vamos entender. Qual é a condição de ficar uma coisa flutuando? Magnetismo. Ou um vácuo 100%. E aí você tem o trem-bala, no Japão, que ele anda por magnetismo. Ele tem dois polos do ímã, que não se atraem, e ele tem essa parte de magnetismo que deixa ele uma certa distância. Então ele não tem trilhos. Ele desliza, como o peso dele leva ele para baixo, pela lei da gravidade, mas existe uma força de repulsão, ele não encosta no trilho. Olha que maravilhoso. Agora, imagina se um cientista, até hoje não vi esse experimento, mas fazer uma bola, planeta Terra, girar em torno de si mesmo e girar em torno do Sol, numa forma elíptica. Não é nem uma forma circular. Mas a palavra de Deus foi sustentado pela sua palavra. Aleluia. Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se ele sustenta o planeta Terra, o universo, as estrelas, as nuvens carregadas de chuva, olha o quanto cai de água numa região. Essa nuvem não podia cair de lá de cima? Diz que ele estendeu o céu como se fosse uma cortina. E ele pega a água do planeta Terra na concha da sua mão. Olha o tamanho do seu Deus. O seu Deus é maior que o gigante de Golias. Diz que o tamanho dele, para ter uma ideia, ele está sentado no seu trono, no terceiro céu. O que você enxerga de azul é o primeiro céu. Ele está sentado no terceiro céu e os seus pés descansam sobre o planeta. Ele faz
do planeta Terra estrado dos seus pés. E por que ele faz estrado dos pés? Para nos agredir? Não. Porque como o mundo jaz do maligno, tudo está debaixo dos pés dele, inclusive o maligno, que não tem poder. Bom, seguindo esse nosso raciocínio, de Hebreus 11, Hebreus 1, João capítulo 1, estamos fortalecendo a fé na palavra, sustentando. Você tem sustentado a tua vida na palavra? Você tem sustentado a tua saúde na palavra? Você tem sustentado as tuas finanças na palavra? Você tem sustentado as suas convicções na palavra? Ou são achismos? As suas opiniões têm sustentação da palavra de Deus? O julgamento de outras pessoas, que não deveria acontecer, porque não faz parte da palavra, mas tem um conceito da palavra de Deus. Vamos pegar aqui a palavra sustentando, não apenas aquele que segura com as suas próprias mãos, mas as nossas convicções. Aquilo que é aconselhado por nós como pastores ou por outros pastores, mas um conselho verdadeiro, uma palavra de revelação, uma palavra de sabedoria, não um conselho da amiga, do amigo, do vizinho. Eu, se fosse você, chutava o balde. Jesus chutou o balde uma vez, na porta do templo, porque eles estavam cambiando oferta. A pessoa tinha que levar uma vaquinha como oferta, porque era a primícia daquela época. Ou, 200 quilos de trigo, era a oferta. E não tinha como levar. Então ele vendia, vamos supor, vendia a vaquinha por R$100. E quando ia... Mas ele não podia entregar esse valor. Não tinha isso na lei. Ele tinha que entregar o elemento no templo. Quando ele ia comprar uma nova vaquinha na porta do templo, os cambistas negociavam. Você tem uma vaquinha mais barata aí? Aí ele comprava uma vaquinha por 70 e ficava com 30. Por isso Malaquias diz, no que roubais ao Senhor? Então ele estava roubando a Deus. Na graça há uma outra interpretação de dízimo e oferta que eu não vou trazer aqui. Mas na lei era uma obrigação. Uma obrigação. Na graça é uma alegria. O dízimo e a oferta continua, mas não mais como peso, não mais como obrigação, mas como alegria. A motivação é o sentido daquilo que ele me dá e eu devolvo. Aleluia. Então, nós precisamos começar a analisar o que tem sustentado a nossa vida. Você agradece todos os dias na frente de qualquer um, num restaurante, na casa de alguém, sobre a comida que você recebe? Ou na casa dos outros tem vergonha? Não, tem que respeitar a fé da casa. Mas você é embaixador. Você representa o reino. Se você não der exemplo, como é que vai aprender? Aleluia. Aleluia. A nossa reação a toda e qualquer circunstância reflete o caráter de Cristo, de Jesus, ou reflete o caráter do capeta? O que eu tenho sustentado? Todo mundo já percebeu que eu estou tossindo, eu estou ligeiramente resfriado. Mas 8 horas da manhã, eu estava trabalhando até 6 horas da tarde. Antigamente, eu me prostrava numa situação dessa. Houve uma direção, eu tomei uns chás bem fortes aqui, que depois eu posso dar a receita, com um remédio para dor, e continuei. Você está doente? Não. Estou não. É só esse frio, muito frio. Está muito frio. Que doente. Não tem infecção, não tem inflamação. Tem uma reação. E talvez eu me descuidei em algum momento. Eu sei que foi isso. Mas eu não posso valorizar certas coisas.
Eu tenho que enxergar a solução. E nos dias de hoje, eu tenho a internet para coisas boas e tenho a internet para coisas ruins. Mas eu declaro quando eu levanto. Na hora que eu vou dormir, Senhor, Espírito Santo, no final da tarde as coisas pioram. Vem o sereno, vem a friagem, eu já me alimentei, já me preparei para dormir, aos seus amados o Senhor os dá enquanto dorme. Então, quando eu despertar para levantar, tudo isso já passou. E eu começo um novo dia, na fé, na graça e no seu poder. E vou para frente. E vou para cima. E não deixo de enfrentar os desafios. Não digo ao telefone, diz que eu não estou. Não. Vamos negociar, vamos conversar. Eu estou aqui, eu estou vivo, graças a Deus. Então, eu sustento todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu tinha uma conta muito problemática no banco. Muito, coitadinha. Quase 3 anos problemática. Eu vinha orando. Senhor, no momento certo, ressuscita essa conta bancária que ela é importante para mim. Me dá um desconto nessa dívida, mas começa a brotar dinheiro nela. E os clientes que ligavam para fazer pagamento perguntavam, você não tem conta nesse banco? Eu digo, eu tenho, mas não posso usar ainda. Ou seja, o Espírito Santo já estava trabalhando. Porque eu mandei colocar dinheiro na conta. Mas a conta estava inativa. E aí eu precisei entender. E um dia eu tive que ir ao banco. E aí, quando eu marquei de ir, eu recebi um telefonema. Olha, queremos regularizar a sua conta e vamos dar um desconto de 90%. E você volta a usar a conta como você usava. Mas eu orei muito. Senhor, como no vale de ossos secos, ressuscita essa conta normal. E diz a palavra que virou um exército sobremodo numeroso. Então, vai virar um bom saldo bancário, um exército de dinheiro numeroso. E os clientes, as pessoas, você não tem conta nesse banco? Você não tem conta nesse banco? O poder da palavra de Deus, de chamar a existência. E ali, eu estou falando de um foco, de uma situação, como em outras. Como em outras. No convívio com a esposa, com o filho. Senhor, como lidar com essa situação? Como ser menos agressivo? Espírito Santo, como eu posso trabalhar? O que eu devo fazer? Nós temos respeitado fielmente o que a Organização Mundial de Saúde diz a respeito da Covid-19. E só vamos em lugares que temos que ir, que precisamos estar. Mas fora isso, não vamos. Não recebemos visita. E tudo dentro da possibilidade, sem exageros. Eu tenho uma prima, por parte do meu pai, que tomou 2 doses da vacina e contraiu a doença e morreu. Eu não tenho medo, eu tenho fé. Mas Jesus disse, orai e vigiai, sede prudente. E aí vem as notícias aí, que eu nem quero falar mais de más notícias, que a vacina está vencida e que causa reação, e que eu não quero saber, porque eu ajo pela minha fé. A minha fé disse, vai, toma a vacina e Zé fini. E quando vier a segunda dose, você toma. Haja na precaução, mas se alimente bem. A Bíblia diz que as folhas das árvores servem para remédio. Então, tenho feito chás. Nós temos alimentado com alimentos que produzem mais anticorpos, que aumentam o combate através contra a inflamação. São alimentos anti-inflamatórios, enfim, que aumentam a resistência. Eu estou usando aqui, ó, a fé inteligente. E creio pela fé que vamos em frente. Isso aí vai passar. E o Covid-19 vai ser uma gripezinha, porque foi profetizado desde o início. Vai ser.
Ah, você não falava assim? Ai, hoje eu tô com uma gripe, nariz entupido, eu tomei um remédio, vou ficar quietinha hoje, amanhã eu tô... Não causava nenhum dano. E não vai causar mais dano. Não vai. Vai diminuir. Mas nós, e aí eu coloco como representante de igreja, nós como igreja, os líderes, será que estão orando com relação a isso? Será que estão se unindo para queimar esse vírus maldito do inferno? Como está o motivo da nossa oração? Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de sucesso. Senhor, eu quero aquele homem. Senhor, eu quero aquela mulher. Senhor, eu quero aquele carro. Senhor, eu quero aquela casa. Como está a nossa oração? Por esta causa, eu dobro os meus joelhos, disse Paulo, para interceder. A nossa intercessão, cheia do Espírito Santo, aumenta o crédito lá em cima. Aumenta o crédito. Aumenta a graça. Aumenta. Hoje, o nosso estudo, a nossa reflexão é com relação à fé na palavra de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Espírito Santo veio para nos ensinar todas as coisas. Quantas vezes eu tenho falado com o Espírito Santo durante o dia? Eu tenho ensinado para vocês que quem está próximo de nós não é Jesus, é o Espírito Santo. Mas o nome dele e a palavra dele ressuscita ele. E o verbo se fez carne. Por exemplo, eu vou perguntar aqui qualquer coisa. Vocês já viram um Camaro amarelo? Eu falei Camaro amarelo. Eu escrevi Camaro amarelo, mas veio na mente de vocês o Camaro amarelo. Lembra da Brasília amarela dos Mamonas Assassinas? Ah, lembro. E aí você tem a sua imagem. Isso é o verbo se fez carne. Uma palavra que imediatamente você associa. Amados, a fé é igual ao aprendizado de criança. Eu bato nessa tecla. É massificação audiovisual, massificação auditiva. A mãe fala, bebê, fala mamãe, e mostra a boca. Não escreve. Olha para mim, mamãe. Ele olha, ele vê o movimento da boca e logo está falando papai, né? Porque é sempre assim. Brincadeiras à parte. Massificação. Eu leio a palavra, eu falo a palavra, eu ouço a palavra. Massificação visual e auditiva. E associação imediata. Eu falei do carro amarelo, vocês visualizaram o carro amarelo. E aí, engraçado, estou enfermo e recebo uma palavra de cura, mas eu não enxergo a cura. E como é que é enxergar a cura? No meu caso, é me enxergar, na minha cura seria talvez hoje a questão aeróbica, de enxergar jogando futebol, me enxergar correndo na praia. Eu tenho que me enxergar. E eu estou promovendo para minha família que nós vamos passar uns dias na praia, no verão, seja em qualquer lugar. E aí eu vou profetizando para eles algumas coisas que eu entendo que eles precisam também viver pela fé. E aí eu vou profetizando e comendo menos pão, para que a barriga também diminua. Então eu tenho fé que eu vou emagrecer, mas eu preciso de obra, eu preciso de atitude. Eu tenho fé que eu vou prosperar, mas eu não posso ficar na cama. Eu tenho fé que eu vou arrumar emprego, eu tenho que entregar currículos. A fé sem obras é morta. E aí a igreja, a religião, instituiu que obra era servir na igreja. E dentro de casa, você serve? Eu e a minha esposa temos uma divisão de tarefas dentro de casa. Ela tem obrigações.
como eu tenho obrigações, mas algumas foram por opção. Eu faço isso, você faz aquilo. E aí a coisa vai indo. Dá 100% resultado? Não, porque o tempo está mais abreviado, com o frio, você quer deitar mais cedo, faz menos coisas. E o nosso filho de 6 anos está sendo inserido nessa condição da divisão de tarefas. Claro que aos poucos. Mas para quê? Para que, ao crescer, ele seja um bom marido. De mais idade, mais maduro, ele seja um bom filho. Então, nós contamos as coisas que fizemos para os nossos pais, que não estão mais aqui. Porque um dia nós vamos precisar de ajuda. Então, eu preciso semear para colher. E isso é fé. Isso é fé. Fé é a certeza do que se espera. Mas a certeza do que se espera, você pergunta, você tem fé? Não, eu tenho fé, mas eu não acho que é possível. Não, eu pratico a minha fé, eu oro, eu até, mas porque eu olho a minha condição humana, eu olho a minha condição financeira, eu olho a minha condição intelectual, eu olho para a minha cultura, eu olho para a minha aparência, eu olho para a minha família, ninguém gosta de mim, e alguém gostava de Jesus, a não ser a mãe dele? Ao ponto de ele mandar a mãe dele calar a boca? Eu preciso conhecer Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 4-9. E eu conheço Jesus Cristo não por uma biografia. E nós vamos instituir até o final do ano um estudo dos 4 evangelhos e vamos trabalhar alguns capítulos por sessão, para que a gente possa conhecer, claro que resumidamente, não daria tempo hábil em 45, não, a gente fica 1h30, 90 minutos, talvez não daria tempo de estudar. Os 4 evangelhos são 89 capítulos, e nós temos até o final do ano, mais ou menos 50 reuniões. Vamos ver o que vai acontecer. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu conhecer Jesus através da palavra, primeiro, eu estou garantindo a minha salvação. Eu serei irrepreensível no dia D. Segundo, eu estou aumentando a minha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu não vou ler, eu vou falar da palavra. Então, eu conheço Jesus através da palavra e eu aumento a minha fé. Quando eu aumento a minha fé, eu vou querer praticá-la. Você come um bolo gostoso na casa do parente. E aí você fala para o parente, nossa, que bolo gostoso, você me dá a receita? E o modo de fazer? Dá a receita. A qualquer dia, a qualquer momento, você vai querer fazer o bolo, aplicar a receita. Quando você consegue entender a fé, você vai querer aplicá-la. Vai querer aplicá-la. E aí você vai aplicar. Mas no que você vai aplicar? Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. E eu vivo isso, graças a Deus. Eu preciso aceitar essa palavra. Senhor, eu aceito. Eu quero comer o melhor desta terra. Por isso, eu quero e te ouço. Como que eu ouço a Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo o que ele determina. E a ordenança no Novo Testamento, a maioria são conselhos. Não é não matarás. Não é não cobiçarás a mulher do próximo. Não adulterarás.
Ele disse que você tiver a intenção, já adulterou. Apesar de ser a graça, o peso é maior. Eu não preciso cometer o adultério. Só de eu pensar nele, eu já adulterei. Então, eu conheço Jesus através da palavra de Deus. Isso, ele é o autor da fé. Então, a minha fé começa a aumentar, porque eu estou ouvindo a palavra, e aí eu tenho que aceitar, não duvidando. Marcos 11, 23. Eu não posso duvidar. Aleluia. Vamos ver o 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser... Por que ele falava em verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. Em verdade, em palavra. Não pode haver dúvida nessa palavra. Em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, a minha aceitação, quantas pessoas eu já orei, e no final da oração, eu digo, amém, irmão? A pessoa responde, se Deus quiser. Anulou. Se Deus quiser, mostrou a minha incredulidade. Não, eu não acredito, mas se Deus quiser fazer. Você percebe numa conversa com alguém sobre a questão da palavra, do evangelho, do cristianismo, se a pessoa tem fé ou não. Mas eu já recebi pedido de oração para que um membro da família morresse. De um cristão. Eu tenho raiva da pessoa. A pessoa falou assim, eu tenho raiva da pessoa, eu não quero mais cuidar dela. Pega o espírito. É Deus que está nesse negócio. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso de uma maneira absurda mudar as minhas convicções do mundo, porque eu sou afligido pelo mundo, mas não posso ser contaminado pelo mundo. Não posso. Eu não posso mudar as minhas convicções. Como Daniel. Ah, você orou 3 vezes ao dia. Orei. E vou continuar orando. Vai para a cova dos leões. Os leões vão se converter. E se converteram. E Daniel orou. E contou história para os leões. Os leões não tocaram nele. Porque ele não tinha cheiro de carne. Primeiro que ele não comia carne na Babilônia. Ele tinha cheiro de espírito. Eu não sei se espírito tem cheiro. E aí, não fizeram nada para ele. E é quando ele saiu e jogaram os que acusaram, diz a Bíblia que eles não chegaram no chão. No alto foram devorados. A lei da gravidade aconteceu, mas eles não chegaram no chão. Então os leões estavam com fome. Ou então os leões que receberam a palavra de oferta de Daniel, o leão falou assim, então nós vamos ofertar Daniel, porque oferta 1 recebe 7. E caíram muitos para alimentar os leões. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu não gosto de falar esses nomes, porque não são nomes hebreus, mas enfim, é o que a gente grava na cabeça, porque é o que nos foi ensinado. Ananias, Azarias e mais um que eu não sei o nome. Micaías, Azarias e Ananias, enfim. E aí, eles não mudaram a convicção. Não, vocês não vão se dobrar? Não, não vão dobrar. Então vocês vão para a fornalha. Ok. Se ele quiser nos livrar, nos livra.
Eu não sei como alguém conseguiu olhar na fornalha, porque diz que aquele que jogou os 3 morreu pelo calor, mas diz que alguém olhou. Eu não sei se era um vidrinho blindado daquela época, mas diz que olhou e viu 4, não viu 3. Abre a fornalha, tira eles de lá. Eles não estavam queimados, não tinha cheiro. E não saiu 4, saiu 3. Porque Jesus estava lá. O Espírito de Deus estava lá junto. Eu não posso duvidar como Pedro. Jesus foi revelado a Pedro pelo Espírito Santo. Você é o Deus, você é o Messias. Você é o cara, Jesus. Eu não sei nem o que você está fazendo aqui no meio da gente. Moisés não pôde ver a face de Deus. Se eu olho para você, eu vejo o Pai, eu tinha que cair morto aqui. Mas nós, vou dar desculpa, né? Ai, sabe, gente, a gente vive num mundo, né? No mundo tereis aflições, você sabe. Aflições, circunstâncias, pandemia. Olha só o salário. Eu sou do reino. O reino de Deus não tem pandemia. O reino de Deus não tem corrupção. O reino de Deus não tem inflação. No reino de Deus, eu como o melhor desta terra. No reino de Deus, porque eu sirvo o reino de Deus, nenhuma enfermidade vem no meu meio. E aquilo que é permitido é aprendizado. É aprendizado ou correção. Eu levei a Renata para fazer uma consulta. E o médico pediu um exame que ela não gosta de fazer. E ela falou, faz comigo. E o cara receitou para mim. Por osmose. Vamos fazer também, vai, para ver como é que estão as coisas. Do meu exame eu fui para a cirurgia. E ela não tinha nada. Mas pela graça, Deus usou essa circunstância e tirou as pedras da vesícula que eu tinha. Que do jeito que estava, se saísse de lá, podia ser morte certa. O caminho que Deus vai usar para te abençoar, não questiona. Não questiona. Não questiona. Tudo que existe. A física foi uma lei para estudar. A química, para estudar. Mas eu queria que um químico me explicasse a transformação da água em vinho. Eu queria que um físico me explicasse o flutuar do machado. A ciência está aí apenas para nos auxiliar. Ela foi desenvolvida na inteligência de Deus. Ainda que Hipócrates seja o pai da medicina, Pitágoras, o pai da matemática, e tantos outros aí, o pai. Deus é o pai de tudo isso. Ele é o pai da informação que foi dada para cada disciplina. Misericórdia. Misericórdia. Inglês, francês, alemão, italiano e mandarim. Soma tudo isso daí. Da onde veio isso? Gênesis. Era um idioma só. Talvez era o Esperanto. Não era nem o hebraico. Porque diz que Jesus escreveu coisas em Esperanto, uma língua totalmente esquecida. Mas ele confundiu as pessoas. E só que ele corrige. Em Jó está escrito que ele faz a ferida e ele mesmo fecha. E os povos não se entendiam. Mas em 1 Coríntios 12, ele diz que deu o dom de interpretação de novos idiomas. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Estavam várias pessoas de vários países
E aqueles que receberam a unção, e eles falavam em outras línguas, pregando a palavra para aquele que era medo-persa, para aquele que era grego, para aquele que era assírio, entendeu o que estava falando. Deus é Deus. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Eu preciso do conhecimento e preciso não duvidar. E em terceiro, preciso da confiança. Para encerrar, 1 João 5, 14 a 15. Eu preciso de verdade manifestar a minha fé. Manifestar a minha fé. E eu que ensino isso para vocês, às vezes sou abalado na minha fé. Mas eu constantemente chamo o Espírito Santo. Eu vou para a rua, o Espírito Santo vem comigo. Eu vou trabalhar, o Espírito Santo vamos trabalhar. Eu vou tomar banho. Espírito Santo, nós vamos agora refletir sobre o estudo. Eu pesquisei algumas coisas, mas eu não quero o meu estudo, eu não quero o meu conhecimento. Meu conhecimento não. Eu quero que você use o meu conhecimento. E se tem alguma coisa que eu não sei e você quer usar, usa também. 1 João. Não? Aleluia. Eu leio aqui, ó. Para encerrar. Põe junto, João. Primeiro João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim. Aleluia. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade é a palavra de Deus. Ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, pedir alguma coisa segundo a sua vontade é confessar a palavra. Eu preciso do conhecimento de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Quando eu conheço ele, eu aumento a minha fé. E aí eu não posso duvidar daquilo que ele falou. Não posso dizer, não, isso não é para mim. A não ser que o contexto da palavra não me insere. Tem palavras que eu não posso usar para mim. São específicas para aquela época e para uma circunstância. Eu preciso tomar cuidado com isso. E, em último lugar, eu preciso confiar. 1 João 5, 14 e 15. Eu confio que ele vai fazer, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto eu pedi ou pensei. Eu confio. E qual é a confiança? É a imagem do Camaro amarelo. Ainda que você tenha que fazer uma... Como é que é o negócio de modelo? Um book. Ainda que você tenha que fazer um book para você. Ninguém sabe, mas antes de eu me casar, eu fiz um book para a Renata. Ela tem esse book. Eu coloquei a esposa, a família, a restauração. Eu coloquei as coisas que eu queria. Mas eu coloquei para ele. Não coloquei nome, não coloquei lugar. Mas eu coloquei, eu quero saúde, eu quero uma vida saudável, eu quero isso, isso, isso. E ela fez a mesma coisa sem book. Ela escreveu uma carta para Deus. E diz ela que eu sou melhor do que a carta que ela pediu. Eu quero acreditar nisso, né? Então, ela é melhor do que eu pedi, com certeza. Deus me deu muito mais além do que eu merecia, mais do que eu pedi, eu pensei. Eu preciso me inserir dentro da Bíblia. Quando Davi foi derrotar o gigante, ele já tinha profetizado umas 4, 5 vezes. Quem é esse incircunciso filisteu? Eu vou tirar a sua cabeça e vou dar para as bestas feras do campo. Você tem profetizado a palavra na sua vida? Mas profetizado com fé? Todos os dias? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então fica o nosso ensino de hoje. Porque ele tem sustentado aqui, ó. E sabemos que ele... Não, versículo 14. Esta é a confiança, confiar, que temos para com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Pedro, quando foi, confiou. Daniel, Gideão.
Ô, Gideão, você vai lutar só com 300, mas são milhões. Não, só com 300. E você vai levar um cântaro vazio, uma tocha e uma trombeta. Não, misericórdia, amados. Só pela fé para ir na guerra um negócio desse. E deu certo. Ô, Josué, você vai voltear as muralhas. E vai quietinho, não vai falar nada. Depois você vai tocar a trombeta. Só pela fé. Maria disse para o anjo. O anjo falou o que ia acontecer. Ela disse para o anjo: seja feita conforme a tua palavra, anjo de Deus. Que palavra? Maria, o Espírito Santo virá sobre você e você vai dar à luz a uma criança. Ela tinha falado: eu não tenho marido. E quando ele falou o que ia acontecer, seja feito conforme a tua palavra. Qual é a palavra que tem sustentado a tua vida? De verdade. Não é uma palavra genérica. Deus não gosta de genérico. Palavra para a família, palavra para as finanças, palavra para a saúde, palavra para o chamado. Todos nós somos chamados a cumprir um ministério. Todos nós. Qual palavra tem sustentado? O que eu gosto na igreja luterana, a Igreja da Paz, eu frequentei ali por muito tempo, lá no Brooklyn. Toda vez que batizava uma criança, o pastor dava uma cartilha e uma palavra que era para aquela criança. Isso eu achava fantástico. Isso. Você imaginou você crescer com uma palavra profética de sucesso, de realização? Que palavra tem sustentado a tua vida? Nós vamos participar da ceia. Aleluia. Glória a Deus por essa manhã. Nós, depois que tivemos uma revelação a respeito da ceia do Senhor, Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e disse. Jesus tomou o pão, graças te dou, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia. Receba o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Pega o Espírito. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. O pão era um artigo definido de um produto. Pão. Aí se colocar lá, o que é pão no dicionário? É um produto confeccionado, fabricado, feito de farinha, água, sal, alguns colocam ovo, fermento, enfim, vai estar lá o significado de pão. É um artigo definido. E aí ele disse, isto é indefinido. É o meu corpo. Fazer isso em memória de mim. Então, tudo que você consagra ao Senhor, Ele transforma. Consagre o seu trabalho, consagre o seu marido, consagre a sua esposa, consagre os seus filhos, consagre o seu dinheiro, consagre a sua conta bancária, consagre o seu carro. E o que é consagrado
não é utilizado para o profano. Pega o espírito. Então, tudo que você consagra muda de forma. O que era um pedaço de pão virou o corpo de Cristo. Muito bem. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Mas, ao longo do evangelho, nós aprendemos que o corpo de Cristo era a igreja. E aí eu te pergunto, nesse sentido aqui, você está comendo a igreja ou está comendo o corpo de Cristo que morreu na cruz? Entendeu? Porque senão, eu estou trazendo sobre mim o peso da igreja. O peso da igreja. Eu preciso entender que ele consagrou, deu graças ao pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então, você come o corpo. E o corpo te dá vida. Quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Tudo que você consagra, Deus transforma. Jesus consagrou as águas sujas e transformou no melhor vinho. Tudo que você consagra é transformado para melhor. Senhor, eu consagro a minha vida, a minha família. Eu consagro essas pessoas que estão conectadas e aquelas que receberão a minha voz em algum dia, em algum momento. Consagradas são as famílias aqui representadas. E que nós possamos, ao longo do dia, consagrar e dar graças é a mesma coisa. Mas quando eu consagro, eu tenho uma atitude de te entregar. Quando eu dou graças, parece que é apenas um agradecimento por aquilo que eu recebi. Há uma diferença na motivação. Por isso, nós consagramos a ceia do Senhor e recebemos o teu corpo. Fazemos isso em tua memória, para lembrar que o teu corpo foi moído, traspassado, e sobre ti foram levados os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas injustiças. Muito obrigado, Senhor, por ter feito isso por nós. Sabemos que isso foi um favor imerecido. Comamos. Ao comer o corpo de Cristo, nós morremos em nós. Ao comer o corpo de Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. Porque fazer isso em memória da minha morte. E quando nós vamos participar do cálice da nova aliança, ele pegou o cálice, ele não pegou o sangue, ele não pegou o vinho, ele pegou o recipiente. Pega o Espírito. Nós somos um recipiente. Nós somos um vaso. E a Bíblia diz que se colocar um vinho novo no odre velho, ele não aguenta. Nós recebemos na nova aliança uma nova história. Mas se eu continuar como vaso velho, nas minhas convicções, nas minhas incertezas, não há poder para realizar. Eu não aguento. Por isso eu não consigo. Então, ao participar do corpo de Cristo, eu morro para a velha criatura. E ao receber o cálice da nova aliança, a nova aliança, uma nova vida, a aliança da transformação, a aliança da purificação, a aliança da santificação. Oh, aleluia! Porque o povo era santificado no derramar do sangue do Cordeiro. Era
a expiação dos pecados. Então nós somos purificados pelo sangue velho, mas há um sangue novo, uma nova aliança, onde não há mais sacrifício de cordeiros, mas é o nosso sacrifício. Está escrito isso. Um sacrifício santo e agradável. O que é um sacrifício santo e agradável? É um sacrifício racional. É um sacrifício na época da graça. Um sacrifício da nova aliança. Um sacrifício com a presença do Espírito Santo. E não a presença de sacerdotes. Não a presença, aleluia, de um povo que queria ver a expiação do animal, do sangue derramado. Receba a nova aliança, um novo tempo, o tempo do exercício da fé, de uma fé racional, o tempo de não duvidar e um tempo de confiar no Senhor. Aleluia. Consagramos. Consagramos. Amém? Consagramos. Dá pra mãe, por favor. Nós consagramos. Aleluia. E vamos participar. Seja um cálice, uma xícara, um copo, uma taça, seja água, seja um suco de uva, seja o que for que represente Cristo. Ao participarmos, aleluia, há um renovo, nova aliança, novo tempo. Jesus transformou a água em vinho. Ele consagrou o pão e foi transformado em corpo de Cristo. Senhor, que esta unção da tua ceia nos transforme. Você foi malhado no corpo, um corpo destruído, mas quando ressuscitou, tinha um corpo glorificado. Então, glorifica o teu poder em nós em vida. Resplandece a tua glória em nós, em nosso corpo mortal, em nossa saúde, em nosso intelecto, em nosso coração, em nossas atitudes, nossas palavras, no nosso olhar. Porque o nosso semblante fala muitas coisas. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. A Ele. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja. Sejam abençoados. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Oi, turma! Ficou feliz de me ver, hein? É. Que saudades de todo mundo. Beijo do Prato. Beijos e abraços a todos. Beijo, Gabi. Beijo, tchau, tchau. Oi, Danilo. Agora ela fala. Deixa eu ver aqui ele. Isso aí, Oi, pastor. Oi, dona Doralice. Juliana, Oi, Ju. Flávio, todos. Paz para todos. Bom dia. Oi, Alaide. Oi, Alaide. Oi, Tudo Gabi. bem, graças a Deus. Oi pro Marcos. Pastor Osmar, te amo. Vem cá. Danilo vai aparecer, peraí. Oi, dona Doralice. Ô, meu bem. Quer comer? Ô, meu bem. Tô bem, graças a Deus. Qualquer um dia eu vou aí. Tem que esperar passar a pandemia. Trabalhar muito. Deus te ajude, Deus te abençoe. Amém. Agora fala oi, Danilo. Oi, Danilo. Oi, Danilo. Oi. Já falou? Fala tchau. Tchau. Tchau pra vocês. Deus abençoe. Tchau, madrinha. Fica com Deus. Muitas saudades. Te amo. A Thaís está gritando de lá. Ô, prima! Acabou, Thaís. Acabou, né? Esse povo fala assim, esse povo não se desgruda, né? Tá toda hora junto.
hoje a gente vai Tá fazer. gravando ainda, amor. Tá. Tá gravando Danilo. Como é que você vai editar isso?